Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas a pessoa, ao adentrar a eternidade, ó, pensou nisso? A primeira coisa que lhe virá à mente, 5 minutos após a morte. Isso é metafórico, não quer dizer que a viagem daqui para lá dura 5 minutos. Esqueça os 5 minutos, é 5 segundos, 1 segundo, milésimo de... Não importa, isso não interessa. É apenas para dar um sentido, né, um ritmo a esse processo que estamos apresentando. A primeira coisa que virá, e que já veio à mente de quem já foi, os avisos e as mensagens que tanto eu ouvi serem pregadas eram verdade. Olha, se eu pudesse voltar no tempo em que eu ouvia aquelas pregações, aquelas mensagens, e o bispo falava tanto da morte, falava tanto de tantas coisas, e eu ouvia, e eu até que concordava, consentia, mas eu nunca me despertei para o fato de que era verdade. Porque só quando acontece é que a gente se dá conta da verdade, da realidade das coisas. A gente vive como ébrios, como embriagados. O ébrio, ele não tem noção exata das coisas. Toda aquela coragem, aquela astúcia do bêbado é porque ele não tem noção clara das consequências dos seus atos. Ainda que ele se lembre depois, mas bom, ele diz, eu não faria isso. E bêbado ele faz e zomba, e ri, e escarnece. Pense na mulher de Ló. Estava lá em Sodoma e Gomorra, e Deus falou assim, olha, vocês vão sair agora, os anjos vão tirar vocês aqui dessa cidade, porque essa cidade será queimada. Deus disse, Deus mandou os anjos na casa de Ló. Quer algo mais forte do que isso? Olha, Deus vai destruir esta cidade. Vocês saíram agora, corram, fujam, depressa, vão para o monte. E atenção, não olhem para trás. Saíram Ló, sua mulher e suas filhas, e correndo, a mulher de Ló pode ter pensado, não olhe para trás, mas, gente, esses pregadores falam cada besteira, não é? E se eu olhar para trás? E aí? Hã? E daí? Eu olhar para trás? Olhar. Algum problema? Sim ou não? Não, nenhum problema. O problema é que Deus disse, não olhe para trás. Até porque o olhar não significava um mero olhar. O olhar representava todo um estado de alma. Significava que ela tinha o coração lá em Sodoma, e agora ela volta então para apreciar, para amar, porque o seu coração ficava em Sodoma. Não olhe para trás. Quando ela olhou, no mesmo momento, ela se transformou numa estátua de sal, o seu corpo paralisou-se e transformou-se numa estátua de sal, e a alma dela? A alma dela ficou estátua de sal? Foi para onde? E quando então ela se deu conta que estava no ar, disse, cadê o Ló? Cadê minhas filhas? Quem é esse povo estranho aqui nesse lugar? Quem são vocês? Nós somos os mortos. Então era verdade que eu não podia olhar. Eu acreditei naquilo,
Mas o acreditar não quer dizer nada. Acreditar numa mensagem não significa nada. Se essa mensagem não entrar no seu coração e não transformar as faculdades da tua alma, de maneira que os teus olhos sejam abertos para a vida, para a realidade, para a verdade, para a palavra de Deus, você fala, o que Deus diz é verdade. E se eu acredito, então eu vou conduzir a minha vida de acordo com a verdade. Os homens ouvem a verdade, consentem com a verdade e não vivem a verdade, porque não acreditam que a verdade seja verdade. Virá, certamente, a consciência de todos que saírem daqui para o outro lado. Era a verdade. Aquilo que aquele pastor pregou naquela palestra era a verdade e eu não me dei conta. Chegando a mulher de Ló do outro lado, ela se deu conta com ela mesma. Por que ela se deu conta com ela mesma? Ora, porque enquanto o homem está do lado de cá, ele está sempre escondido na multidão. E ele está sempre tão preocupado com tantas coisas. E o homem, principalmente desse século, não tem tempo para nada, não é? Ou tem? Para nada. Você não pode congregar porque não tem tempo. Você não pode visitar alguém, conversar com alguém, você não tem tempo. Você está correndo, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que conquistar, você tem que comprar, você tem que realizar. E se tivesse 25 horas, ainda seria pouco. E você, de repente, no meio dessa multidão desesperada, não se deu conta de que você existe para Deus. Você é um ser espiritual. Você não é mera carne. Hoje, talvez, as coisas espirituais sejam as coisas que menos nos importam. Mas imagine do outro lado de lá, a pessoa se dá conta, eu sou espírito, eu sou alma, eu existo no mundo espiritual, a minha existência tem um significado tremendo no mundo espiritual. Eu agora estou aqui, eu existo para Deus. Porque enquanto estamos aqui, assim, olha, não, eu vou na igreja, eles falam, né? Aí não vai. Aí, não, rapaz, não fui, você não sabe. Olha, rapaz, aconteceu, aí conta a história. É sempre assim. Nós sempre temos muitas histórias. E muitas coisas acontecem para justificar o porquê que nós não servimos a Deus de maneira adequada. Mas do lado de lá, virá a tua consciência, a verdade, eu existo. Agora despido do corpo, eu vejo o que sou verdadeiramente. Todas as máscaras caem. Porque aqui, parece que nós vivemos uma responsabilidade social. Tenho que ser o que os outros querem que eu seja. Não vou falar isso com o filho da pessoa que está na minha casa me visitando, porque vou ofender o visitante. Aí o visitante sai, aí você fala mal dele. Fala mal do filho dele. Não é não? Fala assim, ó, menino, para. Ó pai, ó, o teu filho está quebrando minhas coisas aqui, ó. Não está certo, ó. Para. Vamos tomar nosso café em paz? Não, sempre uma máscara. Não, deixa o bichinho, coisa linda, menino. É criança o bichinho. Quando sai, pensa. Pensa. Tem uns que nunca mais param de falar aquele evento. Máscara social para o trabalho, para casa, para a rua. Mas do outro lado de lá, você dá conta da sua vida. E as máscaras não são necessárias. Agora, do outro lado de lá, você percebe. Eu existo. Eu sou o fulano. E agora é você mesmo. E só você. Do outro lado de lá, a pessoa logo vai chegar a uma tremenda conclusão. Se eu entendi que os avisos eram verdadeiros, que eu existo, espírito, para Deus, o outro ponto é, Deus existe. Eu sei que tem muitos ateus filosóficos, né? Outros ateus práticos, uns que ignoram a Bíblia, isso não me interessa. Para mim o ateu, ele está privado de ver, né?
Talvez nem exista ateu, né, de verdade, de fato. De todo modo, a grande questão da existência de Deus é porque, quando a gente fala deste mundo, e mesmo de Deus, parece que há uma nuvem, há uma película, há alguma coisa que nos impedem de ver as coisas espirituais. Mesmo aqueles que creem em Deus, muitas vezes vivem como se ele não existisse. Olhe para o cristianismo de hoje. Olhe para o que os pastores estão fazendo hoje. Por favor. Será que esse procedimento desse cristianismo caído, isso é o procedimento de quem acredita que existe um Deus eterno? Não pode. Não pode. São tantas atrocidades e besteiras que acontecem em um nome de Deus, que não dá para perceber, para entender ou para considerar que quem faz isso acredita que tem Deus, porque aquele que crê que acredita não vive assim. E não adianta falar dos ímpios, dos incrédulos, não, porque os incrédulos, diz a Bíblia, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, falar dessa casta de crentes, sobretudo aqueles que lideram, é o nosso dever. Considerar. Vamos parar de brincar com Deus e com as coisas de Deus. Eu não acredito que tais pessoas acreditam em Deus. Não, não é possível. O fato de Deus existir não depende de eu crer ou não, mas a minha experiência depende de eu crer ou não nele. Muitos crentes se darão contas de que eram incrédulos ao chegarem lá. Deus existe, era verdade. E eu vivia como se ele não existisse. Porque eu procedia como se ele não existisse. Eu simplesmente o ignorava sempre, na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas decisões. As mensagens verdadeiras, eu existo, Deus existe, e agora a questão do tempo. Já não há mais tempo. O que foi feito, se fez. E já não há como remediar o que se fez. Quando, numa ocasião, diz a Bíblia, estava lá Jacó fazendo um guisado, né, de lentilhas. Talvez para todo mundo entender o que é um guisado de lentilhas, para aquele povo daquele tempo, basta você pensar no macarrão instantâneo. Já comeram macarrão instantâneo? Aquele macarrãozinho que faz em 3 minutos. Aí o macarrão instantâneo, lá fazendo, colocou aquele temperinho sem futuro, né? Aquele caldinho. Aí quando chega Esaú, ele tinha saído para caçar, e agora ele voltava sem conseguir nada. Pensa no homem com fome, morto de fome. Ele falou assim: olha, Jacó, por favor, me dê desse guisado, eu estou com fome. Jacó falou assim: calma, não é assim. Dá desse guisado, você me vende o teu direito de primogenitura, eu te dou o guisado, eu te dou o macarrão instantâneo, e você me dá o seu direito de primogenitura. Você sabe qual foi a resposta de Esaú? Sabe qual foi? Ele falou assim: olha, dá-me este guisado agora, porque eu tenho fome, é agora. De que me vale esse direito de primogenitura, se eu tenho fome agora? Queridos, ele trocava o direito de primogenitura por um macarrão instantâneo, por nada, por uma coisa que não alimenta direito, inclusive. Mas olha só o argumento dele, de que me vale algo por vir, se é agora que eu tenho fome. Ou seja, simplesmente ele tomou uma decisão na sua vida, de tão grande importância, movido pelo apetite. A quantidade de pessoas hoje em dia que estão trocando o seu direito de reinar com o Senhor, o direito das coisas espirituais e eternas, por causa de suas satisfações carnais, seus apetites carnais, sensuais. Simplesmente porque fala assim: o pessoal fala aí que Jesus vai voltar, vai mesmo, mas o problema é o agora. É que eu tenho vontade, é agora. Eu tenho fome, é agora. Eu vou satisfazer os meus desejos, é agora.
E assim as pessoas estão trocando, estão simplesmente vendendo o direito de estar com o Senhor no seu reino, em troca de prazeres temporais que, quando comparados àquilo que Deus tem e pode e quer nos dar, não passa de um guisado de lentilhas ou de um macarrão instantâneo. E as pessoas trocam, e quando elas trocam, elas pensam que estão tendo vantagem. Aí como macarrão, bestão lá, ó, ficou com o meu direito de primogenitura, e eu com macarrão aqui agora. Esse macarrão mole, sem futuro. Bem, mas quando a pessoa passa para o lado de lá, de repente ela quer voltar. Se eu pudesse voltar. Tem como, o seu fulano, você me transportar de volta para o outro lado? Porque eu quero voltar naquele dia, naquela ocasião, e aí eu quero então rever, e eu não quero trocar mais não, eu quero valorizar. Só que aí a pessoa se dará conta de que não há mais tempo. O que foi feito, foi feito. Você não usou as suas oportunidades. Eu costumo falar sempre para os irmãos dessa igreja, olha, se hoje estamos vivos, é porque a oportunidade de Deus está conosco. Cada dia é um dia de oportunidade. Se hoje eu estou aqui, se agora eu estou aqui, Deus me dá a oportunidade de viver para Ele, de corrigir os meus problemas, de tratar com a minha alma, de tratar com meus sentimentos, de tratar com o que eu sou e aquilo que eu tenho. De sorte que do lado de lá, não tem mais como. Há um exemplo em 1 Samuel 26, 21, quando Saul, na hora da morte, ele falou assim: eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. No momento da morte, ele olhou para trás e considerou todas as suas atitudes em relação a Deus, em relação a Davi, porque ele havia perdido já o reino, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, enfim, e ele disse: olha, eu tenho procedido como um louco. Só um louco faz ou vive como Esaú ou como Saul viveu. Então, nesse caso, há muitos loucos, porque vive como se fosse eterno. Antônio Vieira, falando sobre a morte, ele falou assim: os homens vivem um eterno paradoxo, porque eles, sendo mortais, vivem como se fossem eternos. E por que vive como se fosse eterno? Porque ele, na sua vivência, na sua vida, ele não vive como quem é mortal, mas ele pensa que nunca morrerá. E é por isso que vive a trocar as coisas eternas e espirituais pelos seus apetites passageiros, terrenos, imediatos. Após a morte, o homem se dará conta que o seu arbítrio, as suas decisões, suas vontades são cessadas. Eu não digo livre-arbítrio, porque o homem é privado. Ninguém é livre, absolutamente. Mas o homem tem arbítrio. Você está aqui hoje, porque você falou: não, eu vou, não é isso? Então, hoje você pode decidir. Você pode decidir mudar de vida. Hoje você pode decidir amar as pessoas, perdoar as pessoas. Você pode decidir muitas coisas, porque Cristo hoje é a nossa suficiência. Ele habita em nós, Ele é o poder que nos capacita a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Agora, o problema é que muitas vezes nós achamos que isso nunca vai cessar. E do lado de lá nós vamos nos dar conta de que nós não podemos mais decidir nada. Agora, o que nós tínhamos que decidir já foi decidido. Do outro lado de lá, 5 minutos após a morte, você se dará conta que o seu arbítrio foi encerrado. É o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quando o apóstolo Paulo diz que, vindo a morte, segue-se o juízo. Ou seja, morreu, meu irmão, acabou. O que tinha de fazer, você já fez. E se não fez, não faz mais. Pode rezar missa,
pode acender vela e pode fazer como Esaú, que depois de ter vendido o direito de primogenitura, se lançou aos pés do pai, dizendo: pai, cadê minha bênção? Ele falou assim: olha, teu irmão veio e levou. E aí a Bíblia diz que ele, chorando com lágrimas e desespero, e rangendo o dente, dizia: pai, mas nenhuma bênção restou para mim. Ora, cadê aquele homem que disse outrora, que não se importava com a bênção? E aí a resposta foi: nem uma bênção te resta. Acabou. A decisão é hoje. Mas quando eu falo hoje, é agora. Agora é agora, neste momento. Porque daqui a 1 minuto, você não sabe se você estará vivo. Eu não sei se eu vou conseguir completar ou concluir esta mensagem. Vai que não, hein? Aí vai ficar aquele comentário: olha, você tem que ver, o pastor estava pregando sobre a morte e ele não morreu? Pregando a morte, morreu? Para ilustrar. Nós não sabemos, ninguém sabe, queridos. Olha, se tem um ditado que é verdadeiro, este diz que a única exigência que a morte faz para levar o indivíduo é que ele esteja vivo. Não tem outra exigência. Você está vivo? Quem está vivo aqui? Você é um fortíssimo candidato. Lógico. Em Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. As mensagens eram verdadeiras, eu existo no mundo espiritual, Deus é verdadeiro, existe para mim, já não há mais tempo, cessou o arbítrio humano, agora vem esse. Descobrirei o valor do eterno e a transitoriedade do material. Estava lá na Bíblia, Jesus falando que um homem, ele tinha um campo, e todos os anos ele colhia aquela quantidade X de mantimento. Mas diz que num certo ano, olha, pensa, o campo dele produziu tanto, mais tanto, mais tanto. Sabe quando você de repente é sobremaneira abençoado, mas nunca pensei que pudesse vir tanta coisa para mim desse jeito. E aí o homem falou assim: olha, o que eu farei agora com tanta coisa? Meus campos produziram muito. Ele teve uma ideia. Vou derrubar os meus celeiros antigos e vou reconstruir novos celeiros maiores. E aí eu vou colher toda essa safra e vou armazenar nos meus celeiros novos. E então eu direi para a minha alma: ó alma, tens aí preparado mantimento para muitos anos. Come, bebe e regala-te. Eu quero, nesse ponto, falar um pouco, trazer uma advertência. Eu sei que eu falo disso sempre, em todas as mensagens, mas é porque a gravidade da coisa é tão grande, e a coisa anda tão corrupta, e tão mentirosa, e tão descarada, que nós teríamos que falar isso a cada minuto para todo mundo. É essa mentira chamada teologia da prosperidade, que está enganando as pessoas quando diz para elas que elas devem voltar os seus olhos para as coisas materiais. Cuidado, porque Jesus, aquele a quem tu serves, se é que tu serves a Jesus Cristo, disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo que haverás amanhã de comer, de vestir. Deixe para cada dia o seu próprio mal. Vamos viver o hoje. O Cristo da Escritura, o Jesus, Filho de Deus, que não é o desse século, nos ensinou a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos que voltar a ler a Bíblia. Temos que tirar o nosso coração e o nosso olhar e o nosso ouvido dessas vozes mentirosas desse século e perguntar o que a Bíblia ensina. É lógico que temos o dever de lutar, de trabalhar, de correr atrás, e Deus abençoa. O sol nasce e a chuva cai
para todos. E Jesus diz que o Pai Celestial está cuidando de nós. Agora vem essa teologia da prosperidade, dizendo que se Deus é Deus, Ele tem que dar. E ainda diz que o azeite está derramando. Azeite da viúva, né? Vai lá e vocês vão lá. Derrama, derrama, derrama. Mais carro, mais casa, mais apartamento, mais dinheiro. O sangue de Jesus tem poder. Este não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas não se preocupe não. Porque esses aí vão morrer. Ah, vão. Não é uma ameaça não. Vão morrer porque todos os homens vão morrer. Eu vou morrer. Calma. Todos vão morrer. O pobre, o rico, o pastor. Aí como dizem, né? O pastor, o membro. Como se pastor não fosse membro, né? O pastor, a ovelha. Como se pastor não fosse ovelha. Todo pastor é ovelha. Todo pastor é irmão. Todo pastor é membro. É parte igual no corpo de Cristo. Pesa-lhe maior responsabilidade, maior encargo. Mas é apenas um raminho da videira, como tantos e tantos ramos iguais. Tem algum valor? Tem, lógico. Uma casa tem valor, um apartamento tem valor, um salário gordo tem valor, mas é um valor efêmero, passageiro, e por isso nosso coração não pode se apegar a isso. É você ser, na verdade, um administrador, administrar aquilo que vem às tuas mãos e todos os dias agradecer a Deus, porque Deus é bom. Você pode, eventualmente, viver para você mesmo, nos caminhos do teu coração, o que agrada a tua alma, o que agrada a tua carne, mas nunca se esqueça que Deus vai pedir conta de todas estas coisas. Odre velho, vinho novo, as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito. Um livro de 202 páginas que tratam somente das duas alianças. Estamos aqui trazendo a vocês um livro que estabelecerá os princípios mais importantes para que você tenha uma compreensão clara da vontade de Deus nos dias de hoje. E nós não estamos aqui, na verdade, para comercializar, para vender livros para ganhar dinheiro. Todos os que conhecem o Ministério Apostólico de Volta à Palavra podem se certificar da verdade de Deus nos nossos corações e da nossa integridade em anunciar a palavra. Este não é um livro de autoajuda, 7 passos para a sua vitória, 7 chaves para conquistar a bênção, nada de autoajuda. O que nós trazemos aqui é uma necessidade de Deus para os dias de hoje. Na oportunidade de produzir este livro, Deus nos orientou que devíamos então trazer juntamente com este o volume daquele livro anterior que tem sido muito procurado, Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia, e portanto está neste mesmo volume, bastando que você vire do lado oposto e você terá então Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. No único exemplar você tem os 2 livros. De um lado, Odre Velho, Vinho Novo, as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito, e do outro, Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. 2 livros que ajudarão e muito a você a discernir melhor a vontade de Deus. E quero também estender nosso convite para você. Venham servir a Deus conosco. Está aí no seu televisor o nosso endereço, QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte. Venha servir a Deus juntamente conosco e permitir que o Espírito Santo faça em nós uma grande obra de edificação e que nos prepare para aquele grande dia em que estaremos em pé diante do Senhor Jesus para a sua inteira glória. Que Deus nos abençoe. Eu aguardo por todos vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.